Ponto de Vista de hoje, a gente recebe o jornalista, escritor e dramaturgo Alex Francisco. Ele escreveu mais de 10 obras de teatro e também adaptações e, claro, escreveu esses 2 livros aqui, A Visita e Corpo Condenado. E a gente vai saber mais sobre essas histórias daqui a pouquinho. Você que está acompanhando o Ponto de Vista, não saia daí. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista, Alex. Muito obrigado, obrigado pelo convite em nome da universidade. Também agradeço esse convite maravilhoso. Alex, na abertura do programa eu mostrei esses 2 livros aqui, A Visita e Corpo Condenado. E esses 2 livros você escreveu em formato de roteiro de teatro. Isso. Por que da escolha? Olha, foi bem interessante. Eu sempre fui um leitor de textos para teatro, né? A minha formação inicial é o teatro. Eu escrevi meu primeiro texto para teatro aos 11 anos de idade. E quando eu decidi escrever uma nova peça, isso depois de um tempo sem escrever, eu não tinha intenção de transformá-la em livro ou de publicar como livro. Era para produzir a peça de teatro mesmo. E aí, eu não sei em qual momento, mas ter o estalo de pensar que, poxa, esse texto poderia estar na mão da pessoa antes dela assistir a peça, né? Até mesmo para criar um público para a peça, né? Para que a pessoa pudesse lá, mas de que alguma forma ela conhecesse esse universo primeiro. Então foi quando veio esse estalo, que eu não me recordo mesmo em qual momento que foi, mas de ver esse texto publicado. Até então eu pensava, poxa, para eu ser um escritor, alguma coisa, precisa ter 80, 90 anos, muita história de vida, sei lá, alguma coisa assim. Mas quando eu publiquei o primeiro livro, foi para mim um grande desafio nesse sentido. Não era um texto literário, não era um romance, mas era um texto de teatro e a oportunidade de levar essa estrutura do teatro para que a pessoa pudesse ler em casa. E o resultado foi incrível, porque depois que as pessoas leram o livro, muitas chegaram para mim e falaram, poxa, mas em algum momento eu me peguei falando igual ao personagem, ou querendo falar aquilo que o personagem falou, ou imaginei a posição dos personagens, enfim. Era um desafio de lançar um texto de teatro, ainda mais sendo um autor iniciante, mas foi, acho que, a melhor escolha, assim. E justamente para promover isso, esse tipo de contato diferente para o leitor, que não poderia estar acostumado com romance, mas que agora podia se acostumar com o texto do teatro. Você falou que você começou a escrever super cedo, com Foi. 11 anos. Como que foi isso? Qual foi a sua primeira obra, vamos dizer assim, que texto você escreveu com essa idade? Com 11 anos, olha, 11 anos eu escrevi uma peça, olha o peso. 11 anos eu estava na 5ª série e tinha um trabalho de escola que era para falar sobre AIDS, DST, enfim, para explicar para os alunos sobre essa temática toda. E eu lembro que eu cheguei para a professora e falei assim, poxa, professora, por que a gente pode fazer alguma coisa, sei lá, mais lúdica, sei lá, alguma coisa que seja, que a gente pudesse fazer com que o aluno interagisse, ou gostasse, ou falasse isso de alguma outra forma. Eu já tinha feito teatro antes, né, tinha sido chamado para fazer teatro antes, e eu pensei, a gente poderia escrever uma peça, então, com essa temática, como se fossem crianças no orfanato, perguntando para um professor sobre esse tema. E aí foi quando eu escrevi minha primeira peça, que era com esse tema, dessa questão da AIDS e DSTs, e sendo falado por um professor dentro de uma sala de aula, com alunos e tudo mais. Foi minha primeira peça, isso em 1999, eu tinha 11 anos. E era um momento também que estava se discutindo muito essa questão de prevenção da AIDS e tal. Muito. Eu lembro que tinha muitas campanhas na época na escola, não só AIDS, mas diversos outros temas. Dengue era um tema muito forte também, saúde da mulher era um tema muito forte. Então, eu acho que ele nasceu um pouco do olhar do jornalista e do dramaturgo junto, porque o jornalista olhou a oportunidade de contar, falar sobre um tema que é pertinente, que é importante, e o dramaturgo viu a possibilidade de criar uma história dentro disso. Eu não sabia que tinha um jornalista ou um dramaturgo ali, mas saiu alguma coisa. Apareceu, né? Apareceu. Desde então eu não parei. Então eu acho que estava certo. Acho que era o caminho. E qual foi a sua primeira obra publicada? Meu primeiro livro publicado é A Visita. Né? É um marco muito importante para minha carreira, porque depois que eu entrei para a faculdade de jornalismo, fiquei um hiato sem produzir texto para teatro. Minha última peça de teatro foi em 2004, aí em 2013 eu lancei o livro A Visita, em 2014 fiz a peça. Então, olha, um hiato de 10 anos.
Foi meu primeiro livro publicado e me marca muito porque é o meu primeiro trabalho adulto. Então a temática era um pouco mais forte, mais complexa, os temas eram tratados, tinha uma pesquisa maior, uma delicadeza maior de lidar com os temas. Então foi um marco para mim de sair daquele teatro que era do campo da adolescência, da fantasia e vir para esse teatro mais real, mais adulto. Então meu primeiro livro publicado é A Visita. Meu primeiro livro escrito não é A Visita. Qual que é o primeiro livro escrito? É um livro-reportagem que eu tenho um orgulho danado. Foi o meu trabalho de conclusão na UNG, no curso de jornalismo. E era um livro-reportagem com a biografia do Castelo Hansen. Foi ex-presidente da Academia Guarulhense de Letras, poeta, jornalista guarulhense. E ali também tinha um pouco do dramaturgo, porque, embora fosse um livro-reportagem, tem a característica de livro-reportagem, eu quis costurar aquela história como se fosse um filme, né? Como se fosse uma ficção sendo contada baseada em fatos reais. E você descreve muito bem, né? Eu dei uma lida. Você leu? Eu acho que assim, você se coloca, né, você descreve, por exemplo, ele na escola. Um tiroteio, e a gente consegue enxergar a cena. E tudo aquilo é real. Por exemplo, essa cena do tiroteio eu acho incrível, porque assim, quando ele me contou, eu passei vários dias com o Castelo, fui atrás dele, dos amigos dele, de um grupo de amigos que ele tem em Mauá, fui atrás também. Então, eu reuni todas essas histórias, e para mim foi muito bom para criar esse livro romanceado, né? essa biografia romanceada. Então foi uma delícia fazer isso. E essa do tiroteio, por exemplo, para mim foi uma delícia escrever essa cena, porque ele contou como foi isso na sala de aula e eu fui pirando naquilo, né? Imaginando como é que seria isso e tudo mais. Ele leu, eu acho que ele gostou, eu acho que foi daquele jeito Foi mesmo. poético, eu acho que foi bem na linha dele, né? Do Castelo Hansen, daquela poética dele toda. E é uma liberdade que eu tive que levantar uma bandeira para fazer, porque geralmente livro de reportagem ele tem mais sisudo, né? Por exemplo, na época eu briguei muito com a minha orientadora para falar, não, eu não preciso ser extremamente sisudo. Eu posso contar essa história de um jeito que ele fique romanceado, fique tão interessante quanto o livro-reportagem. Então, vamos brigar pela história. E por que você escolheu Castelo Hansen? Olha, Castelo foi uma grande surpresa na minha vida, porque na época eu apresentava um programa de TV na TV UNG, e nós fazíamos entrevistas, assim como nós estamos fazendo agora, só que eu estava do outro lado. E aí, entre os temas, buscando as personalidades da cidade, encontrei o Castelo. Na época, ele era o presidente da Academia Guarulhense de Letras. Falei, poxa, vamos trazer o Castelo para cá. E eu não tinha tema de TCC na época. Quando nós trouxemos o Castelo para o estúdio da UNG, e eu fiz aquela entrevista e fiquei diante da história daquele homem, eu falei, caramba, eu tenho um grande personagem aqui. Eu sempre quis escrever sobre a história de alguém. Eu falei, caramba, é esse personagem que na época, eu até falei isso em algumas reuniões, eu falei sobre isso com algumas pessoas que era, poxa, que pena que nem todo mundo conhece o trabalho do Castelo, né? Ou que pena que chegou para mim tão tarde também, né? Poxa, na universidade fui conhecer o Castelo Hansen. Mas a ideia do livro-reportagem é justamente isso, falar, deixar eternizada a história dessa grande figura da cidade, tanto para o jornalismo quanto para as artes, para a cultura. Então, por isso, eu decidi fazer esse trabalho, esse livro-reportagem. Então, meu primeiro livro escrito é o Castelo, e aí o primeiro publicado é A Visita. É um livro que eu tenho muito orgulho. E me perguntam, por que você não publica o livro? Minha orientadora perguntou para mim uma vez, você não publica o livro do Castelo? Aí, eu sigo a máxima do Rui Castro. O Rui Castro falou assim, a Dercy Gonçalves uma vez ligou para o Rui Castro, eu já entrevistei o Rui Castro, depois ele contou essa história. A Dercy ligou para o Rui Castro e falou assim, escreva um livro, escreva a minha biografia. E o Rui falou assim, amiga, eu não vou escrever a sua biografia, porque a verdadeira biografia a gente escreve de alguém que não está mais aqui. E eu não quero escrever um livro para que você não esteja mais aqui. Então, por isso eu também não publico, não é isso. Eu quero que o Castelo esteja aqui sempre. o maior tempo possível, porque não vejo como uma história póstuma nem nada. Era uma história da fatia de vida dele ali. Tanto que o texto termina em 2009, por exemplo. Já estamos em 2017. Né? 8 anos, então já né? são 8 anos. Tem mais um pedaço de história do Castelo aí. Se mais alguém quiser contar, perfeito. Correr atrás também. Mas não, né? eu quero o Castelo muito intacto ali onde ele está mesmo. Superstição ali de escritor, de Rui Castro, né? Escritor tem isso. E você é de Franca. Em que momento que você veio para Guarulhos? Você descobriu que eu sou de Franca? Ai, a gente descobre Caramba. as coisas, a gente pesquisa. Sou de Franca, nasci em Franca, mas minha passagem por Franca foi muito rápida. Minha mãe, com 6 meses, 6 meses de nascido, ela já me trouxe para São Paulo.
Então, hoje minha relação com Franca é visitar os parentes, né? A minha bisavó morava em Franca, já morreu há um tempo, então era uma grande felicidade viajar para Franca para reencontrar minha bisavó que morava lá na casinha dela, fazia comidinha no fogão a lenha, aquela delícia de interior, né? Mas assim, você se formou aqui, você cresceu em Guarulhos ou foi em São Paulo? Totalmente guarulhense, por isso que eu falo, 6 meses eu já estava em Guarulhos, Ah, então acho que eu sou então mais você- guarulhense do que francano. Com certeza, né? Já tá na. Mas também tem no outra sangue. cidade que está no coração, que é São Paulo, porque a minha carreira profissional ficou toda iniciou em Guarulhos, né? Continuou em São Paulo, então eu fico entre essas duas cidades primas, né? Você trabalhou na revista Weekend, não é isso? Aqui em Guarulhos, depois que eu trabalhei na UNG, que eu fiquei um período no laboratório de TV da universidade, produzindo os programas de TV, trabalhei na assessoria de imprensa da UNG na época também, saí da assessoria de imprensa, fui trabalhar na Caleta Editorial, que é da revista Weekend e a revista RG, fiquei lá com eles mais ou menos um ano, se eu não me engano. De lá fui para o Diário de Guarulhos, o antigo Olho Vivo, né, que virou Diário de Guarulhos depois. Do Diário de Guarulhos aí fui para São Paulo, fui trabalhar na Folha de São Paulo, no Jornal Agora, que é o jornal de linha popular deles, e trabalhei no Caderno de Cultura por 4 anos lá. Foi uma grande escola também, porque abriu um universo gigantesco para pautas culturais. Era a minha verve, né? Você estava em casa, eu né? costumo brincar que eu fiz uma pós-graduação durante esses 4 anos. Porque eu tinha a oportunidade de conversar com o autor da novela, com o autor do livro, com os atores, com os diretores, com o produtor, enfim, com as pessoas que produzem arte, né? Então, para mim, foram grandes 4 anos de pós-graduação esse trabalho lá. E nesse momento você está onde? Nesse momento agora estou na Universidade de Guarulhos. Estou de volta. Eu passei por um período em uma assessoria de imprensa, em que trabalhei com assessoria de canais de TV paga, que foi outra experiência fantástica. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei na assessoria de imprensa do Oscar 2017. Uau! Então foi gigante, para mim foi uma experiência, não tem palavras, porque era realmente um negócio muito grande. E nesse último Oscar agora, enfim, eu lembro até hoje que trocaram os envelopes, né, de que era o filme vencedor, e pra gente foi um boom aquela pauta, enfim, foi incrível. Saí dessa agência, que eu trabalhei nos projetos deles do ano, né, e vim agora para a Universidade de Guarulhos, dessa vez como professor. E agora está no meio acadêmico. Meio acadêmico. Bom, a conversa está super gostosa, super boa, mas a gente vai ter que fazer uma pausa para o intervalo e a gente vai falar aí sobre os livros A Visita e Corpo Condenado. Você que está aí assistindo, não saia daí. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o escritor, dramaturgo e jornalista Alex Francisco. Alex, a gente estava falando aí sobre os seus livros e você disse que você escreveu A Visita e o Corpo Condenado na fase adulta. Assim, claro, esses 2 livros eles têm uma temática aí que os aproxima, que é a questão do homossexualismo. Por que você escolheu falar sobre esse tema? Eu acho que esse tema me escolheu. Por quê? Porque quando eu estava começando a escrever A Visita, ou uma vontade de voltar para escrever para o teatro, na época eu lembro que eu estava estudando, estava fazendo a minha pós em cinema, e eu estava estudando muito sobre o cinema alemão dos anos 70. E tinha muito essa questão do personagem verbalizar o sentimento, tanto que A Visita é isso, né? Os personagens, se eles amam, eles falam, se eles odeiam, eles falam. Isso gera um conflito para quem é o receptor dessa mensagem. E na época também eu senti uma vontade muito grande de falar sobre o que é essa vida homoafetiva, o que é um relacionamento homoafetivo. Era uma época que também tinha muita discussão sobre isso, né? Tinha muitos acontecimentos no ano em que foi lançado o livro, por exemplo, sobre isso. Foi o ano de aprovação, 2013, né, do casamento gay aqui no Brasil. Olha que rompimento cultural que aconteceu. E claro que também essa questão da aceitação jurídica, né? Claro, claro. Isso facilitou a tua abordagem? Eu não digo que facilitou, mas ela foi uma base muito importante, porque deu abertura para que as pessoas pudessem conhecer isso. Por exemplo, muitos amigos que eu tenho heterossexuais, até leitores, por exemplo, que leram o livro falaram, caramba, mas eu não imaginava que a vida homoafetiva era assim. Eu falei, poxa, que bom que você leu o livro então, porque agora você vai conseguir ter uma outra visão sobre isso. Então, acho que era um momento muito propício de falar sobre isso, né? Mas o que mais me leva, sinceramente, a contar essas histórias, qual é o desafio de vida que o personagem tem. Então, por exemplo, no casal de A Visita, o Dalma e o Thales, eles tinham um relacionamento, eles tinham uma questão afetiva, mas são questões muito universais. Se você parar para perceber, são questões que todo casal pode passar.
e que o fato de ser homossexual não transforma ele num casal extraordinário. Claro que a gente, dentro da temática, dentro da história, dentro do contexto social, nós temos que ter um olhar diferenciado justamente porque as pessoas morrem por conta disso, as pessoas são agredidas por conta disso, as pessoas sofrem violência por conta disso. Mas eles sofrem questões universais, que é a aceitação, é o amor, é a família, é a religião, é o rompimento. Então são questões universais. Então eu acho que não só pela temática, mas por ser questões universais, as pessoas acabaram se aproximando e se identificando com o livro. E o interessante é que, enfim, eles têm um encontro na prisão, né? O Dalmo é preso por ter cometido um crime. Um crime que ele não cometeu, na verdade, ele não cometeu o crime, né? Ele foi preso por um crime que ele não cometeu. E tem esse encontro com o Thales dentro da prisão, né? Os dois ficam lá discutindo, falando sobre as experiências, sobre o que passou e trazendo toda essa questão do desafio, da aceitação, a dificuldade da aceitação do Thales, né? Ele brigava com ele mesmo. Os jovens hoje em dia, né? Para quem começa a se descobrir, está nessa fase do Thales, por exemplo, na juventude, em experimentar, em reconhecer, se identificar, saber quem ele é, né? Está justamente passando por esse processo. E olha que interessante, quando você fala isso, deles estarem presos e lembrando essa situação, eles começam a perceber o quanto as pessoas, a opinião das pessoas ao redor deles estava influenciando o relacionamento, né? Porque a opinião do pai, que não aceitava o menino, do amigo que foi um amigo de infância e que também não se aceitou e que agora volta para mostrar como ele tá, de uma cantora que está num bar decadente que fala para eles assumirem a vida, assumirem o amor e enfim, do tio que fala para ele não faça isso, não você assuma. vai sofrer, exato, você vai sofrer, o que é uma verdade, não é, ninguém está falando aqui para ninguém, enfim, cada um sabe as dores que ele vem, mas o que o tio fala é uma verdade, você vai levantar a sua cabeça e vai levar paulada, você está preparado para isso, né? Então, são várias pessoas, e é o que acontece. Para pensar nos dias de hoje. Se uma pessoa dentro do seu meio social se assume, ele se mostra como ele verdadeiramente é, reparem como as pessoas ao entorno vão opinar sobre o que ele está fazendo. E a homossexualidade dele interessa para quem? E as pessoas ficam pensando, será que é o momento dele fazer isso? As dele pessoas começam a fazer pensamentos sobre a vida do outro, querer influenciar a vida do outro, colocar o dedo na vida do outro. Então essa visita é uma grande visita das pessoas dentro da vida desse personagem também, né? Que essas pessoas falando para mim o que eu tenho que fazer, enfim, é uma grande reflexão assim a visita. E ao mesmo tempo, a gente falando aqui do Corpo Condenado, né? Que é um livro que veio depois. Né? Você tem, além da questão do homossexualismo, você tem a questão da prostituição e da transexualidade. Exatamente. Né? Quer dizer, você fala de... É super complicado você falar, aí não é uma questão só de aceitação do homossexualismo, a gente vê muito preconceito, né? Mas você tem a questão do preconceito contra, a prostituição. Isso, ele conta a história aí de uma garota e um garoto de programas que só fazem programas juntos. Juntos, é o pacto. Né? Tem um grande pacto. Tem um pacto. Como foi você trazer essas questões, né, de grupos que sofrem tanto preconceito? Porque é difícil você tratar desse tema e dosar, né, sem ser duro demais ou então sem ser suave demais. Como que é isso? É um grande desafio, mas o que eu sempre penso nas minhas obras como colocar luz às situações de pessoas talvez marginalizadas, ou como colocar uma luz diante dessa realidade dessas pessoas. O que me interessa dentro de uma história é como as pessoas lidam com a sua vida, com o seu cotidiano, com a sua situação social, como elas reagem a essas configurações, que são configurações da nossa atualidade, é o nosso momento de entender que nós temos sim pessoas nessa situação e como elas vivem. Nós vivemos uma época que não dá simplesmente para chegar, apontar e julgar uma pessoa. A gente precisa compreender a realidade dessa pessoa. A gente precisa entender quais são os motivos, entender qual foi o contexto, o que faz essa pessoa ser como ela é. Né? É a grande compreensão, é não virar as costas e não ser preconceituoso. Então, quando eu escrevo Corpo Condenado, uma felicidade muito grande é poder ter tratado desse tema da prostituição sobre uma ótica que talvez não é tão vista, né? Que é sobre a ótica interna. A gente vê a prostituição pelo lado externo, que é o seguinte, essa pessoa se prostitui por isso, e ela realiza isso, enfim, ela está satisfazendo alguém dentro da situação. O olhar de Corpo Condenado é dentro, é no dia a dia deles, é no relacionamento que essas pessoas têm, porque dentro da minha pesquisa eu descobri muito isso, né? A pessoa que está no meio da prostituição, que trabalha com a prostituição, ela tem uma liberdade muito grande de falar sobre o corpo, ela não tem pudores, naturalmente ela tira a camisa ou ela tira a roupa, ela fala abertamente isso com você. Então os personagens dentro do livro eles fazem exatamente isso.
Então, para algumas pessoas isso foi um susto, que ficava assim, nossa, mas eu acho que tem um palavrão a mais aqui, ou não sei o quê. Essas pessoas são assim, ou elas são mais desbocadas, elas têm uma linguagem um pouco mais solta, é do dia a dia delas. Elas são mais sedutoras em alguns momentos, né? Então, enfim, colocar esse livro no olho, dentro desse apartamento que eles vivem, dessa casa que eles vivem, foi um desafio muito grande. E eu acho extremamente pertinente, porque nós não podemos ver, nós vivemos, infelizmente, uma sociedade que cria os seus rótulos e vai configurando as pessoas de acordo com esses rótulos. Mas nós também estamos numa sociedade que as pessoas não somos só simplesmente o rótulo. Elas são mais complexas do que isso. Ela não é exatamente o que você está vendo. Ela vai muito mais além daquilo. Então, acho que os personagens de Corpo Condenado eles fazem isso. Você vê 2 garotos de programa, mas você percebe dentro da história que é muito mais do que 2 garotos de programa. Tem uma contextualização aí dentro. É muito humano, né? É. E como que foi ver esses 2 livros que você já pensou, né, como roteiro de teatro, você vê-los encenados, né? Ai, meu Deus! Como é que foi? Porque no ano seguinte que você escreveu, né, foi A Visita em 2013, encenou em 2014, Corpo Condenado em 2014, encenou em 2015. Como foi ver o seu projeto executado? Eu acho que é a melhor coisa para um autor. Você vê os personagens ganhando forma, ganhando vida. Eu também dirigi os 2 espetáculos, né? Por consequência, eu sempre falo isso, eu nunca quis ser diretor, né? Eu sempre quis ser autor. Eu escrevo, alguém lê, produz, né? A gente monta, mas é movimentos da vida. Acabei virando diretor dos 2 espetáculos. E ver essas 2 peças em cena foi incrível pela mensagem. Eu acho que A Visita tem uma mensagem muito positiva no sentido de reflexão. Tá? Embora tenha situações, inúmeras tragédias, enfim, mas ele nos propõe uma reflexão, e o Corpo Condenado também propõe uma reflexão. Mas ver esse personagem ganhando forma no palco é uma emoção indescritível, assim. As 2 peças foram feitas dentro de um grupo de teatro amador, então são pessoas que não tinham tanto convivência com o teatro, ou que tiveram algum tipo de experiência com o teatro, mas se proporcionaram por conta das temáticas e por conta do texto do livro. Então, ver essas pessoas transformadas nesse personagem foi incrível. O Corpo Condenado, por exemplo, tem uma atriz que é a Aline Cunha, que ela vem, eu já assisti ela a alguns espetáculos infantis, e ela nunca fez um espetáculo adulto, esse foi o primeiro espetáculo adulto dela. E ela falou assim para mim, Alex, eu tô com certo receio, porque eu venho de personagens infantis, como é que eu vou me transformar nessa garota de programa, que é a Natasha? E algo lá dentro do diretor Alex sabia que tinha uma Natasha ali de dentro, a gente podia tirar. Eu chorei quando eu vi ela montada de personagem, quando eu vi ela caracterizada de Natasha, com a roupa da personagem, com a maquiagem da personagem, com o cabelo que a gente tinha imaginado, enfim. É incrível isso. Para um autor é muito complicado falar só... Parece muito clichê, né? Essa sensação de tipo, caramba, tá pronto ali, né? Você tá vendo o personagem, mas dá uma emoção muito grande, assim. Mas essa emoção não é só no espetáculo, é emoção também no livro, quando... A emoção maior, me corrigindo até, é quando você vê que a tua história não está mais na gaveta. A tua história está na mão de outra pessoa e ela vai ganhando lugares onde você não sabe onde ela vai. Ela viaja, essa história vai longe, as pessoas interpretam de uma forma, as pessoas criam, as pessoas gostam do personagem ou não gostam, gostam daquela cena ou não gostam. Quando vai para o teatro, poxa, mas eu li o personagem, quando eu li no livro, eu não gostei dele, mas no teatro ele ficou tão lindo, tão maravilhoso. Então, esse universo que se cria em torno do personagem, né, e da repercussão do personagem é uma coisa que deixa o autor muito... não tem palavras, deixa ele meio envaidecido, pode ser, mas eu acho que deixa muito... Eu encontro felicidade justamente aí. E me conta, a gente está falando, claro, de obras que você já fez há algum tempo. O que você está fazendo neste momento? Tem alguma obra em planejamento? Eu estou sendo alguma peça cobrado teatral? isso, você acredita? Olha, então, as pessoas gostaram. Isso é bom, isso deixa muito feliz também. Tem sim, já tem uma obra que eu já entreguei para a editora e para grupo de teatro esse ano. Entreguei no começo do ano, então está a caminho aí. Eu só não posso falar muito sobre... Não tenho permissão. Pelo menos, assim, não precisa dizer um nome, mas fala mais ou menos o que é a história, qual que é o assunto. O assunto... Olha, tem um grande personagem na nova história. Eu considero um grande personagem porque ele é o que movimenta a história inteira. Ele está presente na história o tempo todo. Que é uma grande nevasca. É neve, é gelo, é a sensação térmica de estar congelado. É a sensação térmica de viver dentro de um cubo de gelo. É sentir o gelo na pele, é colocar a mão dentro de um balde de gelo e sentir exatamente qual é a sensação daquilo. Então a grande temática desse novo texto é isso, essa coisa mais gelada, mais fria
E como nós, como seres humanos, reagimos a essa frieza? E essa frieza, ela é interna ou ela é externa? Nossa, É grandes isso. temas. É isso. Estou super curiosa, espero que o lançamento aconteça rápido, porque você me deixou com a pulga atrás da orelha. Que bom, que bom. Depois volta para contar Claro, pra vai ser um gente prazer. qual que é essa nova história, a gente vai estar super curioso. Alex, eu agradeço a sua participação no Ponto de Vista. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Agradeço também em nome da UNG pelo convite. Enfim, é um prazer poder estar de volta a Guarulhos, trabalhando em Guarulhos mais uma vez, poder conhecer as partes, os setores de Guarulhos mais uma vez e ver que meu trabalho também está sendo extremamente aceito aqui. É uma gratidão muito grande assim que eu sinto. Muito obrigado. Que legal. Bom, eu agradeço você também, telespectador, por ter acompanhado a gente até agora. Lembrando você que a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita do Ponto de Vista. Então, até lá!